Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pacote de blocos dinâmicos de drenagem que eu desenvolvi. Ele é todo conforme o álbum de dispositivos de drenagem do DENIT. Para quem não sabe o que são blocos dinâmicos, são blocos que permitem que você mude a geometria de cada um. Então a gente consegue colocar vários tipos de dispositivos de drenagem, por exemplo, dentro do mesmo bloco. Isso diminui a quantidade de blocos, otimiza o seu projeto e ainda te ajuda na hora de você tirar os quantitativos. Então, antes de eu mostrar o que cada bloco faz, aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, você consegue obter esse pacote de blocos dinâmicos. Ele está sendo vendido por um preço muito acessível, com condições de pagamento facilitadas, e nesse link da descrição você ainda consegue baixar um teste com alguns blocos totalmente gratuito, para você ver como eles funcionam, beleza? Bom, aqui no AutoCAD a gente tem uma visão geral aqui dos blocos. Eles estão pequenos aqui, mas eu vou ampliar. Mas do lado esquerdo a gente tem dispositivos de drenagem superficial, dispositivos de drenagem profunda, descidas d'água, entradas d'água, dissipadores, caixas e alas de bueiro. E aqui do lado direito a gente tem os blocos de bueiro. Então, se eu aproximar aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem o bloco de VPA, tá? Esses textos que estão em cima dos blocos não fazem parte do bloco, tá? Então, no bloco de VPA, por exemplo, se eu clico no bloco, eu tenho esse grip azul escuro, que já é tradicional de qualquer bloco, e eu tenho esses grips azuis claros, que é onde eu tenho as opções que os blocos dinâmicos me dão. Então, por exemplo, se eu clicar nesse grip aqui, eu vou poder escolher o tipo de VPA conforme o álbum de dispositivos de drenagem do DENIT de 2018. Ó, se eu quiser a VPA 1, tá ali, ó, VPA 1, que é com revestimento de grama, a VPA 2, que também é em grama, mas menor, a 3 em concreto e a 4 em concreto. Então, dentro de um mesmo bloco, eu tenho os tipos dos dispositivos que tem no álbum. Tá certo? Mesmo para VPC, que se eu não me engano é até igual as dimensões são iguais às da VPA. Para sarjeta triangular de concreto, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, dessa vez 8 tipos, por exemplo. Ó, se eu ir até a VPC 8, STC 8, desculpa, STC 01, todos os tipos aqui. Sarjeta triangular de grama, sarjeta trapezoidal de concreto, sarjeta de canteiro central, meio fio de concreto, a mesma coisa, ó. O MFC até o 08, aqui acho que bastante utilizado é o 5, tá vendo? Ó? Então, nós temos todos os tipos de drenagem. Na drenagem profunda, por exemplo, no dreno profundo em solo, a gente também tem todos os tipos aqui do manual, ó, todos os 8 tipos de dreno profundo em solo. Olha só, é só clicar no bloco e escolher o tipo, certo? Dreno profundo em rocha, a mesma coisa. Olha lá, todos os tipos do manual. Dreno subsuperficial, os tipos também. E a boca de saída do dreno, tá? Aqui a gente ainda tem a opção de rotacionar nessa bolinha, tá? De rotacionar. E a gente escolhe aqui o tipo. Ó, aqui nós temos vista, corte e planta. Na vista, a gente tem uma visão frontal, no corte lateral e em planta é a visão de cima, né? Então, isso tudo para o BSD 01, 02 e 03, conforme o álbum do DENIT. Bom, vindo para as entradas d'água e para as descidas d'água, aqui na EDA, por exemplo, ó, entrada d'água, nós temos a opção aqui do flip, que é essa setinha aqui, eu consigo espelhar, consigo rotacionar, desligar o F8 aqui, olha lá, consigo rotacionar, e consigo escolher o tipo, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é com chamada, mas, por exemplo, EDA 1, EDA 2, EDA 3 e EDA 4. E o que é esse com chamada? Vocês vão ver que vários blocos aqui do pacote vêm com essa opção com chamada, que é com a linha de chamada. Olha lá. Eu tenho uma linha de chamada que também é dinâmica
para poder atribuir informações a esses blocos. Então, essa linha de chamada eu também consigo posicionar ela onde eu quiser aqui, ó, tá certo? Ó, consigo posicionar. Ela tem um parâmetro de rotação ali também, para você rotacionar conforme a rotação da sua prancha. Então, ó, independente, você tem a rotação do dispositivo para você posicionar onde você quiser e a rotação da linha de chamada. Também você posiciona onde você quiser, você espelha a linha de chamada, ó, coloca ela realmente onde você quiser. E se não for um desenho que você queira colocar a linha de chamada, você coloca sem chamada. Beleza? Tem vários dispositivos aqui que vão ter essa opção com chamada. Se eu ligar a chamada aqui de novo, ó, só para mostrar uma outra coisa para vocês, com chamada, deixa eu posicionar ela aqui nesse canto. E se eu for na paleta de propriedades, ou até se eu clicar 2 vezes no bloco, ele vai abrir uma janela de edição de atributo, onde eu posso colocar aqui o tipo, ó. Posso colocar SDA01, ou você pode colocar uma outra informação que você quiser aqui, ou seja, tem um atributo extra para você colocar uma informação que for do seu interesse. Certo? Cancelei ali porque eu não coloquei o valor do atributo. Vou voltar aqui para sem chamada. Numa descida d'água rápido, a linha de chamada já vai ter uma função muito mais interessante. Por exemplo, na descida d'água rápida, a gente também tem os tipos, ó, tem a DAR 01 e DAR 02, conforme o manual do DENIT, e aqui nós temos a opção com chamada. Reparem que a opção com chamada, ela traz o comprimento. Ela traz o comprimento da descida d'água. Mas e se você mudar o comprimento dela? Vamos mudar o comprimento, porque a descida d'água ela pode ter qualquer comprimento, né? Então você dá um regen e olha lá, o comprimento ele atualiza sozinho, tá? Tanto o regen atualiza esse comprimento, quando você abre o arquivo ele é atualizado, quando você imprime o arquivo ele é atualizado, tá? Então você vê que a linha de chamada já atualiza o comprimento sozinha da descida d'água e também de vários outros dispositivos que a gente vai ver aqui. Também tem o parâmetro de rotação, tá vendo? Para você posicionar da forma como você quiser no seu projeto. A linha de chamada também, não vou nem ficar repetindo a questão da linha de chamada, que vários deles têm, mas ela também é totalmente dinâmica e você consegue posicionar ela onde você quiser. Reparem que está escrito DAR X, porque seria uma numeração. Se você clicar 2 vezes, você consegue colocar aqui DAR 01, ou se você não quiser numerar, você põe só DAR, descida d'água rápida. Tá certo? Aqui na descida de corte em degraus é a mesma coisa. A gente tem aqui os 2 tipos do manual do DENIT. Ele também aumenta o comprimento, parâmetro de rotação e a linha de chamada. Aqui está separado, tem a opção aqui com chamada e sem chamada. Eu estiquei ali, então eu vou dar um regen e olha lá, ele atualiza também. Descida d'água de aterro, mesma coisa, eu tenho aqui os tipos da minha descida, ó, todos conforme manual. A descida d'água de aterro tem mais tipos, tá certo? Também com chamada, sem chamada, etc. Mesma coisa das outras descidas. Aqui, então, a gente entra nos dissipadores, que também a gente tem basicamente o parâmetro de rotação, a opção com ou sem chamada, tá certo? E no caso do dissipador, ao invés do atributo se atualizar conforme o comprimento, ele vai se atualizar conforme o tipo. Então, em cima eu tenho o tipo, em cima eu tenho o nome do dispositivo, dissipador de energia de sarjetas, e embaixo eu tenho o tipo. Ó, vou alterar aqui o tipo dele, ele vai alterar a geometria dele, ó, repara que ele altera a geometria, e se eu der um regen, ele altera ali o tipo na linha de chamada. DEB, dissipador de energia para descidas e bueiros, também tem a opção de colocar a chamada. Vai ficar meio poluído aqui, mas ok. Se eu colocar aqui o tipo, vou dar um regen
Beleza, ó. Deb02, que é o tipo que eu coloquei. Tá certo? Qualquer tipo aqui que eu colocar, ele vai mudar a geometria e tal, ainda da mesma forma que os outros dispositivos. Ó, Deb08 sem ala. Ah, e quando o texto fica muito grande, se eu estico aqui a linha de chamada, ó, ele centraliza de novo para mim. Beleza? Deb11, regen, olha lá. Posso voltar aqui para a linha de chamada. Ó. Beleza. Dissipador de energia para descida em degrau, ele só tem um tipo, então aqui ele só vai ter com chamada e sem chamada e o parâmetro de rotação. Aqui então começam as caixas, tá? Nas caixas eu também vou ter o parâmetro de rotação, a opção de colocar com chamada ou sem chamada e o tipo aqui, que no caso dessa caixa coletora de sarjeta, é a altura que não vai mudar na geometria da caixa, mas vai mudar onde? Na linha de chamada. Então, por exemplo, na linha de chamada ali eu tenho o nome do dispositivo, CCS TCC01, tá? E a altura. Se eu der um regen aqui, ele foi lá para 3 metros, que é a altura que ele está, tá certo? Mudar de novo. Ele muda de novo ali com o regen, beleza? As outras caixas vão ser basicamente a mesma coisa, tá? Ó, eu tenho aqui os tipos dela. Eu vou só habilitar aqui a linha de chamada de cada uma para colocar os tipos, tá vendo? Boca de lobo simples, tá vendo? Com chamada, sem chamada. Boca de lobo combinada com a grelha e com a tampa em concreto, né? Aqui tem a boca de lobo simples com grelha de concreto, né? Com denite grelha de concreto. Mesma coisa, as caixas, todas as caixas têm a mesma funcionalidade. Boca de lobo dupla. Caixa de ligação e passagem já muda um pouco os tipos, que já não é em função da altura, mas em função da própria geometria, dependendo dos tubos que chegam, né? E aí eu mudando aqui, o tipo ele muda a geometria da caixa e também tem a opção de colocar a linha de chamada aqui, tá? PV, posto de visita, né? Também tem vários tipos aqui, todos conforme o manual do DENIT. Alguns tipos são iguais em planta, por isso que às vezes não muda. E agora as alas de bueiro. Eu tenho aqui um bloco que tem todos os tipos, ele também rotaciona para você posicionar no bueiro, e tem aqui todos os tipos de ala, ó, né? De ala reta, ok? Ó. Ala reta. E aí, para não ficar tantos tipos, como a ala reta é a mais utilizada, por exemplo, aqui, ó, bueiro triplo tubular de 1.200, bueiro triplo tubular de 1.500, e como a ala reta é a mais utilizada, eu separei a ala esconsa. Então, por exemplo, aqui tem a ala esconsa simples, tá? Olha só a quantidade de tipos que tem aqui, ó. Você coloca qualquer ala, ó. Por exemplo, essa daqui é a ala esconsa do bueiro simples tubular de concreto, diâmetro de 400, para esconsidade de 40. Você ainda consegue espelhar aqui. Opa. E aí você consegue posicionar em qualquer bueiro. Da mesma forma, tem a ala dupla esconsa e a ala tripla esconsa. Ó. Todos os tipos. Deve ter com certeza, tem mais de 150 tipos só de ala aqui, ó. Só de ala tem mais de 150 tipos nesses blocos. A ala aqui do bueiro celular, que nesse aqui já tem com tanto a reta quanto as esconsas no mesmo bloco, tá bom? Esse aqui é com esconsidade. Ó, bueiro simples celular, 2x2, esconsidade 30. Bom, agora indo para os bueiros, né? Então, nós temos aqui, primeiro, o bueiro simples celular de concreto e o bloco dos bueiros tem muitas funcionalidades. Vamos lá. Você vai posicionar onde você quiser, aí na sua rodovia ou na sua ferrovia. Essa linha azul na vertical, ela se orienta com o eixo, você vai alinhar ela no eixo, tá certo? Para quê? Para ser calculada a esconsidade, tá bom? Deixa eu ver. Aqui você vai escolher o diâmetro. Conforme você escolhe o diâmetro aqui, ele muda em planta. E se eu der um regen,
ele atualizou o diâmetro lá na primeira linha. Bom, e se eu mudar o comprimento? Eu mudo o comprimento para um lado, até onde eu quiser, mudo o comprimento para o outro lado, até onde eu quiser. Deixa eu posicionar essa linha de chamada aqui embaixo. Se eu der um regen, ele mudou o comprimento para mim. O que eu tenho aqui é a esconcidade. Então, se eu colocar a esconcidade 15, ele já muda a rotação do bueiro em relação ao eixo, tá? Que é aquela linha azul. E você vai alinhar com o eixo. E olha lá, o atributo, nesse caso aqui, nem precisa dar o regen. O atributo ele já vai mudando automaticamente, ó. Bom, os outros bueiros vão seguir a mesma lógica, tá? Agora que eu tenho um bueiro simples tubular de concreto, eu coloco aqui o diâmetro que eu quiser, ele vai atualizar a geometria, eu consigo colocar aqui, alinhar, eu vou alinhar com o eixo, aqui eu vou mudar a esponsidade. Uma outra coisa com relação à esponsidade é o seguinte, eu consigo rotacionar o bueiro numa esponsidade livre, tá? Ó, consigo colocar ele aqui. Se eu der um regen, ele não vai alterar o atributo da esconsidade. Se eu vir aqui mudar a esconsidade de novo, ele vai voltar. Mas se você quiser colocar numa esconsidade qualquer e editar o atributo de esconsidade na mão, está valendo também. Se a esconsidade se a informação da esconsidade não é importante para você, você pode apagar a informação do atributo de esconsidade. Mesma coisa aqui também, ele vai aumentar, ele vai me permitir aumentar o comprimento, tá? Se eu der um regen aqui, ele atualiza ali o comprimento para mim. Tem uma outra funcionalidade que ela tá, vamos dizer assim, ela é um pouco escondida, que é a questão das alas. Nem sempre você tem duas alas no bueiro, você pode ter uma caixa, por exemplo. Então você seleciona o bloco, vai na paleta de propriedades, que você chama com MO ou Ctrl 1, e aqui você consegue editar algumas coisas manualmente. Por exemplo, aqui tem a opção alas, e aí você coloca aqui, ó, com a ala da esquerda, olha lá, só ficou a ala da esquerda. Com a ala da direita, só fica a ala da direita. E sem nenhuma ala, não tem ala mais. Beleza? Todos os bueiros tubulares vão ter essa funcionalidade, tá? Dessa questão das alas. Você pode colocar com uma, com duas ou com nenhuma ala. Bom, e aqui são os demais bueiros, ó. Bueiro duplo celular de concreto, bueiro duplo tubular de concreto e os triplos ali também. Tudo com as mesmas funcionalidades, tudo da mesma forma, tá certo? Ó, tudo com a mesma liberdade de personalização, de posicionamento, tá certo? Não vou passar por eles aqui, não. Aqui tem alguns outros blocos que eles não são conforme manual do DENIT, mas que eles podem ajudar aí nos seus projetos. Por exemplo, esse é um bueiro, um bloquinho de bueiro conceitual que eu uso para representação de bueiro em estudos hidrológicos, por exemplo. Aqui você também tem opções, ó, de esponsidade, aqui na paleta de propriedades você vai ter a opção de escolher o tipo também, embora esse tipo aqui ele não vai mudar a geometria do bloco, mas vai mudar o atributo. Quando ele for duplo, ele vai mudar a geometria ali, ó, sutilmente com duas linhas, e quando ele for triplo, ele vai colocar 3 linhas ali, ó. E o atributo vai mudar conforme o tipo ali do bloco. Ele é só um bloquinho para representação conceitual. E quando ele não é um bueiro de Talveg, é um bueiro só de grade, que só precisa de uma ala, tem aqui o bloquinho dele também com as mesmas funcionalidades, tá? Aqui é só uma linha de chamada mesmo, tá? Que vocês podem usar para identificar os seus bueiros ou outros dispositivos de drenagem, por exemplo. Eu cliquei nele e aqui na paleta de propriedades eu posso escrever BSTC diâmetro 1500. Ou seja, eu consigo colocar na mão aquilo que os outros blocos fazem automático. Mas por quê? Porque se você quiser, por exemplo, identificar um bueiro existente que veio na sua topografia e você não quer colocar o bloco para não modificar a topografia, você identifica ele manualmente com esse bloco que também é dinâmico, né? E aí facilita também de você posicionar
onde você quiser. Você pode diminuir aqui, ó, a sua caixa para ele ficar do tamanho do texto, entendeu? Aqui também são outros blocos de identificação, são blocos com atributos que vão servir para a mesma coisa. Esses blocos não têm a ver com o manual do DNIT, mas eles vão junto, tá? Com o pacote. Um bloco que eu uso para inversão de fluxo, um bloco que eu uso para igualdade de canaleta, e esse bloco aqui é bem interessante, que é um bloco de identificação de bacia. Esse bloco é muito interessante, porque, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo de bacias, eu posso marcar aqui o número da bacia como 01. E aí, em planta, normalmente eu apresento meu estudo de bacia com esse bloquinho, identificando o número de cada bacia. Só que o que esse bloco tem de mais legal, digamos assim, é a quantidade de atributos que ele tem escondido nele. Então, você pode selecionar ele, pode ir na propriedade. Então, você tem aqui, ó, o S, que se eu não me engano seria a área total. Você coloca a área total da bacia aqui. O L, que seria o comprimento do tal VEG, altura máxima, altura mínima, área de mata, área de pasto, área de cultura, a vazão e o dispositivo que você vai utilizar nessa bacia. Se você conseguir colocar essa quantidade de informações nos blocos de cada bacia, depois você consegue exportar isso facilmente para o Excel com um comando com Data Extraction ou com ATT-Out, por exemplo, você consegue exportar. Então, é colocar esses dados, esse bloco permite que você coloque os dados da bacia nele. E ele ainda tem um tipo, que é o tipo de bolinha, que é o que a gente está vendo, ou com a chamada, que são aquelas informações exibidas na planta, se você não quiser colocar só a bolinha. Bom, pessoal, esse então é o meu pacote de blocos dinâmicos de drenagem conforme o manual de drenagem do DNIT, beleza? Se você quiser obter, primeiro link da descrição, um valor completamente acessível, condições de pagamento também facilitadas, com a opção de você baixar um teste grátis para você mexer em alguns blocos, para você ver a funcionalidade de cada um dos que estão disponíveis no teste grátis, beleza? A compra é totalmente segura, totalmente online, nem passa por mim. Você clica, faz o pagamento da forma como você quiser. Quando o pagamento for aprovado, você recebe no seu e-mail o link para download. Tudo muito facilitado e muito seguro, beleza? Então, valeu e até a próxima.